Eles só sentem seu silêncio quando não podem mais se alimentar da sua presença. Pessoal, deixem-me dizer uma coisa bem direta. No momento em que você os ignora, é quando eles não podem mais ignorar você. Essa é a reviravolta que ninguém espera. Você para de mandar mensagens, para de entrar em contato, para de tentar lembrá-los de que você existe, e de repente eles começam a se perguntar onde você foi, o que você está pensando, com quem você está. Engraçado, né? Eles não se importavam quando você estava por perto, mas agora que você está quieto, você está assombrando-os. Então, antes de continuarmos, façam-me um favor. Cliquem no botão curtir, inscrevam-se e fiquem comigo, porque o que estamos prestes a revelar vai mudar a forma como vocês veem o silêncio, como veem o ato de ignorar e como retomam o seu poder, sem dizer uma única palavra. Como você vê o silêncio, como você vê o ato de ignorar e como você recupera seu poder sem dizer uma única palavra. Ei, meus amigos, imaginem isso. Você é uma lareira no meio do inverno. Quando você estava queimando intensamente, eles nunca agradeceram pelo calor. Eles se sentaram perto, aproveitaram o calor, curtiram o brilho, mas nunca pararam para perguntar o que custou para você continuar queimando. E no segundo em que você esfria, agora eles estão tremendo, olhando em volta, sentindo falta do que nunca apreciaram. É isso que acontece quando você retira sua atenção. Quando você para de iluminar o mundo deles, eles finalmente percebem a escuridão que antes ignoravam. Veja bem, a maioria das pessoas não percebe o valor da sua energia até que você a retire. Elas confundem sua gentileza com carência, sua consistência com desespero, seu amor com fraqueza. E essa é a mentira de que o silêncio significa derrota, que se você as ignorar, estará desistindo. Não, você não está desistindo, você está subindo de nível. Você está deixando sua ausência dizer as palavras que sua presença não conseguiu. Elas achavam que sua atenção era gratuita, que podiam desaparecer e voltar, como migalhas de pão. Você desperdiçava seu tempo e ainda estaria lá, sempre esperando, sempre disponível, sempre a uma mensagem de distância de desmoronar. Mas agora você ficou em silêncio. E esse silêncio é um terremoto na mente deles, um grito alto envolto em nada. Cada segundo que você não responde é mais um momento em que eles percebem o que perderam. E sejamos realistas, eles nunca tiveram medo de perder você. Eles tinham medo de perder sua atenção, sua validação, sua energia. Mas quando você fica em silêncio, quando você para de reagir, você rouba deles seu vício favorito, sua presença. Você deixa de ser o animador do show deles. Você sai do palco e agora os holofotes parecem vazios. Sem você, eles podem agir como se não se importassem, podem postar, podem flertar, podem até ignorar você de volta. Mas acredita, quando você os ignora de propósito, você domina a sala sem nem entrar nela. Você se torna um mistério. Você se torna poder. Você se torna aquele em quem eles pensam nos momentos de silêncio, quando o barulho diminui. Então, não. Você não está sendo mesquinho. Você não está sendo imaturo. Você está sendo sábio. Você está protegendo sua paz. Você está mostrando a eles que sua atenção não é um buffet gratuito. Ela é conquistada. E se eles não souberam valorizar quando a tinham, vão sentir o custo dela quando ela se for. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Meu silêncio é poderoso. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Digite, diga, assuma, deixe o mundo saber. Você acabou de explicar, acabou de perseguir, acabou de ser fácil de alcançar para aqueles que nunca levaram a sério o compromisso. Porque o silêncio não é fraqueza, é estratégia, é autoestima e é o começo da reviravolta que eles nunca esperavam. Então fiquem comigo, meus amigos, porque estamos apenas começando. Número 1. O poder da indiferença. No momento em que você para de se importar, é quando eles começam.
Vamos quebrar a ilusão aqui mesmo. Você nunca foi impotente. Você apenas se disponibilizou emocionalmente demais para alguém que nunca se envolveu emocionalmente. E agora você está aqui lutando contra a culpa de ignorá-los, se perguntando: estou sendo muito duro? E se eles acharem que eu não me importo? E se eles me esquecerem? Mas pare, respire fundo, porque a verdade é que seu silêncio não é crueldade, é clareza. E é exatamente o que eles nunca esperavam de você. Imagine uma estação de rádio que costumava tocar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre ligada, sempre disponível. Então, um dia, silêncio, estática, nada. Os ouvintes surtam, eles giram o dial, atualizam o aplicativo, eles entram em pânico. Por quê? Porque a gente dá valor à presença até ela desaparecer. Você era aquela frequência constante na vida deles, a mensagem confiável, o calor que eles não valorizavam. E agora que você ficou em silêncio, eles estão sentindo o vazio que antes parecia algo garantido. É aqui que a mudança começa. A maioria das pessoas acha que ficar em silêncio significa perder a voz. Mas o silêncio não é a ausência de comunicação. É o começo de uma comunicação diferente, mais profunda, em que sua falta de reação se torna a única coisa que eles conseguem ouvir. Porque quando você ignora alguém que está acostumado com sua atenção, você não está sendo passivo. Você está invertendo a dinâmica de poder sem nunca levantar a voz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você se explicou demais? Quantas vezes você tentou consertar o que eles continuavam quebrando? Você deu gentileza. Você deu consistência. Você deu amor. E eles te deram confusão, desculpas, sinais contraditórios. E agora, quando você finalmente decide não dizer nada, eles de repente começam a perceber tudo. Isso não é coincidência. É o equilíbrio psicológico sendo restaurado. Mas aqui está o que torna isso difícil. No fundo, você não tem apenas medo de que eles vão te esquecer. Você tem medo de que ficar em silêncio vai te tornar invisível, que eles vão seguir em frente e nunca mais olhar para trás, que você será punido por estabelecer um limite. Mas deixe-me desmascarar essa mentira. As pessoas não esquecem a presença. Elas se lembram do que as assombra. E a ausência da sua energia, do seu riso, do seu carinho, é o que as assombra. É isso que mantém as pessoas acordadas à noite. Não a pessoa que ficou, mas aquela que parou de tentar. Veja bem, quando você continua falando, eles continuam ignorando. Mas quando você fica em silêncio, eles são forçados a ouvir o eco que você deixou para trás. Está na caixa de entrada vazia, na linha do tempo silenciosa, no bom dia que faltava e que costumava ser automático. De repente, a música de fundo para, e o silêncio se torna ensurdecedor. E agora eles não conseguem ignorar o que costumavam descartar. Essa é a beleza da indiferença. Ela faz de você o ponto de interrogação na história deles, o suspense que não resolve o e se, que eles não conseguem esquecer. Porque a verdade é que ninguém fica obcecado pela pessoa que ficou. Eles ficam obcecados com quem desapareceu sem explicação. E escute, eu sei por que você está hesitando. Você é gentil, você é empático. Você não quer ser frio. Mas não se trata de ser frio, trata-se de ser claro. Você já gastou energia suficiente com pessoas que te trataram como uma solução temporária. É hora de parar de sangrar por aqueles que nunca se importaram se você estava sangrando. Indiferença não é ausência de amor, é a presença de autoestima. É olhar para as pessoas que te subestimaram e dizer: não vou te dar a versão de mim que você nem conseguiu apreciar. E nesse momento, você deixa de ser o perseguidor e se torna aquele que é perseguido. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio não é fraqueza, é poder. Deixe isso ser seu lembrete. Diga em voz alta.
Digite com determinação. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não precisa gritar para ser ouvido. Você só precisa parar de falar com as pessoas erradas e ficar comigo, porque a seguir vamos mergulhar na verdade incômoda sobre o que acontece quando você se torna disponível demais. Porque estar sempre presente faz com que eles te tratem como se você não estivesse em lugar nenhum. O que vem a seguir vai mudar tudo. Número 2. Quando você está sempre disponível, você fica invisível. Se eles podem entrar em contato com você a qualquer momento, eles não vão te valorizar em nenhum momento. Não vamos amenizar as coisas. Estar muito disponível faz com que eles não vejam o seu valor. Você acha que aparecer constantemente prova o seu amor. Você acha que responder rápido mostra o quanto você se importa. Você acha que estar sempre presente um dia fará com que eles percebam o quanto você é sólido, raro e leal. Mas, em vez de ver seu coração, eles começam a ver você como uma garantia, um plano B, uma ideia secundária. Meus amigos, deixem-me explicar uma coisa rapidinho. Nada que tenha valor é fácil de conseguir. Pensem nisso. Diamantes não estão espalhados pelas calçadas. Ouro não é encontrado nas gavetas da cozinha. Por quê? Porque quanto mais raro algo é, mais é respeitado. Mas aí você está emocionalmente à disposição, como uma loja de conveniência 24 horas, sempre aberto, sempre pronto, sempre respondendo, mesmo depois de ser ignorado. E adivinhem só, esse tipo de acesso faz com que eles esqueçam o seu valor. Imaginem isso. Você é um farol, um feixe de luz brilhante na tempestade mais escura. Você tem guiado o barco deles toda vez que eles se desviam do curso. Mas eis o problema. Eles pararam de respeitar a luz. Começaram a achar que ela sempre estaria lá, até que um dia o farol se apagou. Não porque estava quebrado, mas porque finalmente percebeu que ninguém estava realmente atracando, apenas passando, apenas observando, apenas usando sua luz, sem nunca ter a intenção de voltar para casa. Você continua achando que a consistência vai te render amor, mas sejamos realistas, isso não aconteceu. Na verdade, isso ensinou a eles que não importa o quanto eles te tratem mal, não importa por quanto tempo eles desapareçam, não importa quantas vezes eles fiquem frios, você ainda estará lá esperando, mandando mensagens, esperando. Isso não é lealdade, isso é autotraição disfarçada de paciência. Eles não veem mais o seu esforço porque esperam isso de você. Eles não valorizam a sua presença porque ela nunca se foi. E é aí que a mentira dói mais. A sociedade te disse que estar sempre disponível era nobre, que se você continuasse aparecendo, eles finalmente entenderiam. Finalmente você escolhe, você finalmente muda. Mas deixe-me dizer claramente, você não está ensinando amor, você está ensinando direito. E é por isso que é tão difícil parar, porque no fundo, você tem medo de que, no momento em que se afastar, eles vão te esquecer, que seu silêncio vai afastá-los ainda mais, que o distanciamento vai matar a última réstia de esperança à qual você se agarra. Mas a verdade é que eles te esqueceram no momento em que perceberam que podiam ter você sem aparecer. Eles pararam de valorizar suas mensagens quando descobriram que você sempre mandaria outra. E eles pararam de tentar no segundo em que perceberam que não precisavam mais. É por isso que se afastar não é mesquinho, é poderoso, porque a distância força a reflexão. Quando você deixa de estar sempre disponível, você quebra o padrão. Você cria espaço, faz com que eles sintam sua ausência. E acredite, o silêncio apoiado pelo respeito próprio abala as pessoas mais do que qualquer texto jamais poderia. Pergunte a si mesmo: eles merecem lugares na primeira fila da sua vida se nunca aplaudiram sua presença? Eles merecem contatos diários se não conseguem responder com esforço? Eles merecem seu trabalho emocional
se só lhe dão preguiça em troca. Deixe isso entrar na sua cabeça. Você não é uma conveniência, você não é um substituto, você não é uma opção permanente para alguém que ainda está decidindo. Você é o padrão, a experiência, a energia rara que nunca deve ser menosprezada. E se alguém não percebe que seu trabalho não é convencê-lo, é se afastar. Eles só vão começar a perceber quando você parar de tentar, quando o bom dia parar de chegar, quando as curtidas pararem de aparecer, quando as mensagens duplas ficarem em silêncio. É aí que eles percebem que o buffet emocional está fechado, que sua atenção não é mais gratuita, que a versão de você, que se importava demais, não está mais no cardápio. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Eu não estou sempre disponível, porque nem sempre sou apreciado. Escreva isso nos comentários. Reivindique. Assuma. Deixe que eles vejam. Deixe que eles vejam. Porque no momento em que você começa a valorizar sua disponibilidade, o mundo aprende a fazer o mesmo. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais na moeda da atenção. Porque cada mensagem, cada resposta, cada investimento emocional está alimentando-os mais do que você imagina. E como matar de fome o ego deles e alimentar sua alma. Número 3. Atenção é energia, e eles têm se alimentado da sua. Toda vez que você manda uma mensagem primeiro, você está entregando seu poder numa bandeja de prata. Vamos falar direto, pessoal. Sua atenção não é de graça. Ela custa seu tempo, energia, emoção, paz. Mas aqui está a verdade nua e crua. Eles têm se banqueteado com ela como se fosse um buffet, e você nem percebeu que eles não estavam contribuindo com nada. Você continua verificando, curtindo as postagens deles, enviando mensagens do tipo: "Estou pensando em você." E cada vez que você faz isso, eles ficam um pouco mais satisfeitos e você fica um pouco mais esgotado. Vamos ilustrar a situação. Imagine. Sua atenção é um holofote. Onde quer que ela brilhe, ela traz calor, clareza, foco. Mas aqui está o problema. Algumas pessoas ficam na sua luz apenas o tempo suficiente para se sentirem importantes, apenas para se afastar no momento em que conseguem o que vieram buscar. Você brilha a luz e elas a absorvem. Mas será que elas alguma vez a refletem de volta? Elas alguma vez apontam a luz na sua direção quando você precisa? Ou você é apenas a lanterna pessoal delas quando se sentem entediadas, inseguras ou solitárias? Isso é o que ninguém lhe diz. A atenção é uma moeda emocional. E se você continuar gastando-a com pessoas que nunca investem de volta, você acabará falido em todos os aspectos que importam. Caixa de entrada vazia, energia vazia, autoestima vazia. E ainda assim, você continuará dizendo a si mesmo: talvez eu só precise dar um pouco mais. Não. Essa é a armadilha. Essa é a mentira. Quanto mais você dá, menos eles respeitam, porque eles não estão interessados no seu coração. Eles são viciados na sua atenção, na validação que recebem quando você entra em contato, no impulso ao ego que sentem quando veem o seu nome aparecer. E no momento em que você para de alimentá-los, eles entram em abstinência. Eles começam a se perguntar onde você foi, por que você não está respondendo, por que sua luz de repente parou de brilhar para eles. Mas aqui está o que torna tão difícil parar. Você se convenceu de que ser consistente é como você prova seu amor, que entrar em contato primeiro significa que você é forte o suficiente para liderar, que sua atenção é um presente que você tem que continuar dando para ser importante. Mas vamos inverter isso. Você continuaria colocando água em um copo com um buraco no fundo? Você continuaria abastecendo um carro que nunca te leva a lugar nenhum? Claro que não. Então, por que você continua dando energia emocional a alguém que nunca avança com ela? Você tem medo? Eu entendo. Você tem medo de que, se afastar, eles vão te esquecer. Que,
se você parar de mandar mensagens, eles vão encontrar outra pessoa. Que, se você ficar em silêncio, a conexão vai morrer. Mas a questão é a seguinte: se eles te esquecem tão facilmente, então sua presença nunca foi realmente importante para eles. Você não estava em um relacionamento. Você estava em um ciclo de atenção unilateral, no qual você continuava dando e eles continuavam recebendo. E deixe-me lembrá-lo, você não é um carregador para a bateria descarregada de alguém. Você não é uma linha direta de apoio ao ego. Você não é uma máquina de venda automática emocional. Você é uma experiência completa, uma vibração, uma presença que deve ser respeitada, não usada. Porque a atenção, quando mal direcionada, se torna sua inimiga. Ela mantém você preso a pessoas que não estão mais servindo à sua alma. Ela mantém você emocionalmente faminto, enquanto eles engordam com a sua consistência. E um dia você acorda se perguntando por que está tão cansado, tão entorpecido, tão vazio. E é porque você gastou cada grama de si mesmo tentando mantê-los cheios enquanto você ficava vazio. Então, deixa eu te perguntar uma coisa direta. O que aconteceria se você parasse de alimentar o ego delas? Se parasse de reagir às migalhas que elas jogam? Parasse de assistir às histórias delas? Parasse de aparecer sem ser convidado? Eu vou te dizer o que acontece. Elas percebem, elas sentem. O silêncio grita mais alto do que qualquer parágrafo que você já enviou. Porque quando você recupera sua energia, elas perdem seu suprimento. É por isso que, hoje, você toma uma decisão. Você para de distribuir sua atenção como se fosse doces no Halloween. Você para de dar energia emocional para pessoas que não levantariam um dedo por você. Você para de ser o carregador do celular deles, quando eles nem perguntam se sua bateria está acabando. Sua atenção é poder, é sagrada, e a partir de agora é cara. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo recebe uma resposta, nem todo mundo merece sua luz, porque se eles nunca lhe deram paz quando tinham sua presença, então com certeza não merecem sua energia agora. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Minha atenção é poder. Eu escolho para onde ela flui. Escreva nos comentários, digite, diga, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você fechou o caixa eletrônico emocional. Chega de saques sem depósitos e fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar fundo na mente. O que acontece dentro deles quando você para de responder? Quando você fica em silêncio? Quando você desaparece, o silêncio que eles costumavam apreciar se torna o eco do qual não conseguem escapar. E você está prestes a aprender exatamente por quê. Número 4. Quando você desaparece, a mente deles começa a falar alto. Seu silêncio se torna a conversa que eles repetem quando ninguém mais está falando. Vamos cortar o ruído. Quando você desaparece, algo perigoso acontece com eles, não com você. Você acha que é você quem está sentindo a perda. Você acha que seu silêncio é apenas uma saída discreta, mas na mente deles, seu silêncio é um grito, uma assombração, um fantasma que os segue em todos os cômodos, em todos os momentos de silêncio, em todas as notificações que eles verificam, esperando que seja você, apenas para encontrar nada. Você era a voz, o calor, o batimento cardíaco constante que eles nunca aprenderam a apreciar. E agora esse batimento cardíaco se foi, você ficou em silêncio. E de repente, o barulho na cabeça deles começa, os pensamentos que eles nunca tiveram que enfrentar quando você estava sempre preenchendo o espaço. Agora, eles estão em primeiro plano. Cada memória que você lhes deu se torna mais nítida. Cada bom dia que eles davam como certo se torna mais pesado. Cada mensagem que eles ignoraram agora ecoa. Imagina isso. Você está em uma sala com alguém. Música tocando, risadas, ecoando pelas paredes. É bom, mas no momento em que você sai, tudo fica em silêncio. Eles ainda estão na mesma sala,
no mesmo espaço, mas agora parece vazio, porque não era a sala que parecia um lar, era você. E é com isso que eles estão lidando agora. Sua ausência se transformou no espelho deles. Agora eles se veem claramente. E o que eles veem? Não é nada bonito, porque quando alguém que antes os fazia se sentir vistos, ouvidos, amados, desaparece sem implorar, sem explicar, sem fazer barulho, esse silêncio se torna desconfortável, torna-se culpa, confusão, perplexidade, medo. E tudo isso acontece sem você dizer uma palavra. Mas deixa eu adivinhar, você ainda sente que é você quem está perdendo. Certo? Que se afastar significa derrota, que o silêncio significa rendição, que ignorá-los vai afastá-los para sempre. Mas ouve essa verdade bem alto e claro. Se o seu silêncio é a única coisa que finalmente chama a atenção deles, eles nunca mereceram as suas palavras para começar. Eles estavam confortáveis, não comprometidos. Eles estavam entretidos, não investidos. Eles gostavam da ideia de você estar sempre lá, até você não estar mais. E agora, a mente deles começa a pregar peças. Por que eles não mandaram mensagem? Eu fui longe demais? Eles estão falando com outra pessoa? Aquele egocentrismo de que eles tanto se orgulhavam? Agora ele está faminto. Essa é a beleza de desaparecer sem drama, sem bater portas, sem uma última explosão emocional. Porque a paz perturba as pessoas que são viciadas no caos. E quando você para de jogar o jogo, elas começam a sentir o vazio do campo, sem mais adversário, sem mais vai e vem. Apenas elas sentadas em silêncio, enfrentando a realidade de que aquele que realmente se importava foi embora sem olhar para trás. Mas eu sei por quê. É difícil. Você acha que desaparecer faz você parecer que perdeu, que desistiu. Mas não, meu amigo. Você amadureceu. Você percebeu que sua energia não é uma performance. Seu amor não é um castigo. E seu silêncio não é fraqueza. É um espelho que força as pessoas a verem o que fizeram. E se elas não refletirem, se o teu silêncio não as incomodar nem um pouco, ótimo. Essa é a tua resposta, porque alguém que não sente nada quando tu ficas em silêncio nunca mereceu ouvir a tua voz. Deixa que elas lidem com isso. Tu não estás a puni-las. Você só está escolhendo a paz em vez do caos, a dignidade em vez do desespero, o poder em vez da súplica. E no momento em que você percebe isso, você deixa de ser o perseguidor e se torna a consequência, não por vingança, mas por autoestima. Eles já tiveram o privilégio da sua presença. Agora eles estão presos à lembrança de como era e à percepção de que nunca mais sentirão isso novamente. Essa é a dor que o silêncio traz. Não é o tipo barulhento, não é o tipo agressivo, mas é o tipo mais real, porque vive nos pensamentos deles, não nos ouvidos. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Meu silêncio fala por mim. Escreva nos comentários. Deixe ecoar. Deixe assentar. Deixe o mundo saber que você parou de se explicar para pessoas que nunca ouviram. Você não está mais atuando. Você não está mais provando. Você simplesmente se foi. E fique comigo, porque agora vamos entrar em um nível totalmente novo. O que acontece quando seu silêncio não apenas os abala, mas transforma você em um mistério. Aquele que eles não conseguem entender, não conseguem acessar, não conseguem substituir. É para lá que estamos indo. Não pisque. Número 5. Você se torna um mistério. E o mistério é magnético. Quando eles não conseguem mais te entender, eles começam a relembrar cada momento que você lhes deu. Vamos falar sobre a parte que eles nunca esperaram, a parte que realmente mexe com a cabeça deles. Não é só o fato de você ter ido embora, não é só o fato de você ter parado de mandar mensagens, nem mesmo o fato de você ter ficado em silêncio, é o fato de que agora eles não conseguem mais te entender. E isso, meus amigos, é o começo da obsessão. Veja, as pessoas não buscam clareza,
Elas buscam confusão. Elas buscam incerteza. Elas buscam o não resolvido. E quando você era um livro aberto, quando você sempre se explicava, quando você sempre respondia, quando você sempre mostrava em que página você estava, elas pararam de ler. Elas folhearam. Elas pularam capítulos. Elas te deram como certo. Mas agora você fechou o livro. Você saiu do palco, no meio da cena. Você tirou o mapa e os deixou vagando pela trama. Eles nunca se importaram em entender até que fosse tarde demais. E adivinhe, o mistério é magnético. Quando eles não conseguem te prever, eles começam a sentir sua falta. Quando eles não sabem como você se sente, eles começam a sentir pela primeira vez. Imagine que você é um filme. Eles achavam que tinham desvendado tudo. Previsível, fácil, uma história de amor. Eles achavam que podiam pausar, retroceder, pular e voltar quando fosse conveniente. Mas agora a tela ficou preta, sem final, sem conclusão, sem créditos rolando. E de repente, eles querem saber tudo. Eles ignoraram cada pequeno detalhe, cada cena que deixaram passar. É o que acontece quando você para de dar acesso emocional a eles. Mas aqui está a reviravolta. Não foi o seu mistério que mudou, foi o seu comportamento. Você sempre teve profundidade. Você sempre foi multifacetado, complexo, rico em emoções. Eles simplesmente não se importavam em se aprofundar quando você era tão fácil de alcançar. Mas agora que você ficou quieto, agora que você recolheu sua energia para dentro, eles estão percebendo o quanto nunca realmente te conheceram. E deixe-me adivinhar, parte de você ainda se pergunta: isso vai funcionar? Ignorá-los realmente fará com que eles se importem? Mas essa nem é a questão. A questão é que você finalmente está se importando com você mesmo. Você parou de narrar seu valor para pessoas que só viam legendas. Você parou de ser barulhento para pessoas que nunca ouviam. E esse silêncio, esse afastamento, não é apenas distância, é elevação. Porque você não está mais emocionalmente disponível para a confusão. Não aparece mais apenas para ser mal interpretado, não se quebrando mais em explicações simplificadas para alguém que não conseguia aceitar toda a sua verdade. Agora você é um mistério e eles não sabem o que fazer com isso. Eles costumavam ser capazes de te provocar, obter uma resposta, mas agora não há resposta. Não há pistas, não há sinais. Apenas a pergunta: o que eles estão pensando? Eles seguiram em frente? Eu importava para eles? E de repente, todos aqueles momentos que eles ignoraram começam a se repetir em suas mentes como um disco riscado. É isso que o silêncio faz. Ele deixa um espaço, e esse espaço se torna um espelho, um filme, uma memória, algo que eles não conseguem parar de assistir. Mas eu entendo. Eu conheço esse medo. Você tem medo de que ficar em silêncio faça com que você seja esquecido, que se tornar um mistério faça com que eles deixem de se importar. Mas deixe-me lembrá-lo. As pessoas não perseguem o que entendem. Elas perseguem o que lamentam. Elas perseguem o que não podem controlar. E quando você fica em silêncio, você se torna algo que elas não conseguem decifrar. Você não é mais a mensagem previsível na caixa de entrada delas. Você não é mais a zona de conforto segura e conhecida. Você se tornou um enigma. E, acredite, um enigma fica na mente delas por mais tempo do que qualquer explicação jamais poderia. Então, hoje você caminha nesse mistério. Você para de tentar se tornar fácil de entender. Você para de compartilhar demais, explicar demais, dar demais, porque alguém que te valoriza não precisa de um manual, não precisa de um roteiro. Apenas aparece, permanece presente e tenta te conhecer com respeito. Aqui está a sua afirmação para hoje. Eu sou o mistério que eles deveriam ter valorizado. Escreva nos comentários. Deixe que seja uma declaração. Diga, digite, assuma, mostre a eles.
Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não está, mas tentando ser compreensível. Você está focado em ser real. E fique comigo, porque a seguir vamos mudar ainda mais o roteiro. Você está prestes a ver o que acontece quando você para de se inclinar e eles começam a se inclinar para frente, quando o caçador se torna a presa. Não perca o que vem a seguir. Número 6. Quanto mais você se afasta, mais eles se aproximam. A distância não afasta as pessoas. Ela mostra quem está disposto a caminhar em sua direção. Vamos deixar uma coisa bem clara. Afastar-se não é desistir, é acordar. É escolher a paz em vez da confusão, a autoestima em vez da validação. É finalmente perceber que, se eles quisessem mantê-lo por perto, já teriam se encontrado com você há muito tempo. Mas aqui está a reviravolta que eles nunca esperaram. Quanto mais você se afasta, mais eles se aproximam. Quanto mais você fica em silêncio, mais a curiosidade deles cresce. Quanto mais indisponível você fica, mais eles começam a questionar o que achavam que era garantido. Veja bem, eles nunca tiveram medo de perder você. Eles tinham medo de perder a versão de você que continuava tentando, continuava mandando mensagens, continuava se importando. Mesmo quando não retribuíam nada, eles não achavam que você iria parar. Porque as pessoas se acostumam com o seu esforço quando ele não lhes custa nada. E quando você finalmente para de bater na porta, é aí que elas percebem que está tudo silencioso, silencioso demais. O tipo de silêncio que ecoa em seu ego e abala os alicerces de sua falsa sensação de controle. Imagina isso. Um ímã não persegue. Ele simplesmente atrai. Quanto mais perto algo chega, mais forte é a força, mas afasta-o. E essa tensão aumenta, essa gravidade cresce, essa atração se intensifica e, de repente, o objeto que antes não se importava com a proximidade está sendo arrastado em direção a ela. É assim que a energia funciona. É assim que a psicologia funciona. E é assim que a gravidade emocional também funciona. Eles costumavam sentir sua presença como música de fundo, sempre presente, sempre tocando, sempre reconfortante. Mas agora a música parou. E adivinhem, eles sentem falta da música, da melodia. Eles nunca dançaram, ignoraram o ritmo, e agora estão procurando por aquele som novamente. Mas você se foi. E agora eles se inclinam. Eles retrocedem. Eles se perguntam: eu estraguei tudo? Eu os pressionei demais? Por que eles não estão mais entrando em contato? As perguntas começam a surgir porque você parou de lhes dar respostas. Você acha que seu silêncio está fazendo com que eles se esqueçam de você, mas a verdade é que está tornando você inesquecível. Porque toda vez que eles vão verificar o celular, toda vez que passam por aquela foto antiga, toda vez que eles veem uma música que os lembra de você e você ainda não entrou em contato, essa ausência dói mais do que qualquer palavra que você poderia ter enviado. Seu silêncio é disciplina. E a disciplina faz barulho na cabeça daqueles que te subestimaram. Mas aqui está o que torna isso difícil. Você foi condicionado a perseguir, consertar, provar. A sociedade te ensinou que amor significa esforço, que quem se importa mais, luta mais, que se você tentar um pouco mais, eles vão mudar de ideia. Mas deixa eu ser brutalmente honesto. Se você continuar perseguindo, você bloqueia o caminho deles de volta para você. Eles não podem sentir falta do que está sempre lá, não podem valorizar o que nunca foi embora, não podem se inclinar se você já está inclinado totalmente. Então, o que acontece quando você finalmente para? Quando você para de explicar, para de justificar, para de enviar mensagens só para se manter relevante? É aí que eles sentem, não porque você disse algo, mas porque você não disse. É aí que a dinâmica se inverte. É aí que sua energia, agora contida, se torna a presença mais poderosa na sala, mesmo na sua ausência.
eles não vão admitir isso imediatamente. Eles podem agir como se não se importassem. Vão postar mais, festejar mais, rir mais alto, mas tudo isso é só barulho para distrair do silêncio que você deixou para trás. Porque, eventualmente, esse barulho vai acabar. E tudo o que vai sobrar para eles é o eco do seu último momento juntos e o espaço onde sua energia costumava estar. É por isso que se afastar não é fraqueza, é sabedoria. É assim que você reconstrói seu poder sem vingança. É assim que você cria espaço sem drama. É assim que você se torna a lição que eles nunca esperavam aprender. E se eles voltarem, eles voltarão corretos. Voltarão humildes. E se não voltarem, você apenas abriu espaço para alguém que realmente sabe como se comportar. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Meu silêncio abre espaço para a verdade. Escreva nos comentários, reivindique, fale, deixe ecoar na linha do tempo, na sua mente, na sua alma. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não persegue, você atrai. E quando sua energia se afastar, aqueles que são destinados a você se aproximarão. Fiquem comigo, meus amigos, porque o que vem a seguir vai quebrar a maior mentira que já te contaram: que ignorar alguém é cruel. Estamos prestes a revelar a verdade. Por quê? O silêncio não é punição, é proteção. E essa mudança é onde seu poder realmente começa. Número 7. Ignorar não é cruel, é clareza. Não responder não faz de você uma pessoa sem coração. Faz de você uma pessoa curada. Vamos parar de fingir que o silêncio é cruel. Vamos parar de acreditar na mentira de que, se você ignorar alguém, está sendo frio, sem coração ou imaturo. Porque aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Ignorar não é cruel, é clareza. É a mensagem mais clara que você pode enviar sem dizer uma única palavra. É a linha na areia que diz: não estou mais disponível para confusão, inconsistência ou sobras emocionais. A verdadeira crueldade era a maneira como eles tratavam sua presença, como se fosse descartável. Era a maneira como eles apareciam quando era conveniente e desapareciam quando exigia esforço. Eles faziam você se sentir como se tivesse que lutar para ser visto, para ser ouvido, para ser importante. E agora que você está quieto, de repente, você é o vilão. Por favor, você não está sendo malvado, você está sendo feito. Imagine isso. Você é o anfitrião de um restaurante 5 estrelas. Durante semanas, você serviu a alguém suas melhores refeições. Atenção gourmet, lealdade premium, devoção 5 estrelas. E como eles tratam isso? Como fast food, sem gratidão, sem esforço, sem retorno. Apenas entram e saem quando estão com fome. Então, um dia você tranca as portas, sem gritos, sem drama, apenas fechadas. E eles aparecem novamente, esperando pelo serviço. Mas agora, as luzes estão apagadas e a cozinha está vazia. Isso não é crueldade, é um limite. Você não está ignorando essa pessoa para puni-la. Você está ignorando essa pessoa para se preservar. Porque toda vez que você respondeu depois de ser rejeitado, você encolheu. Toda vez que você verificou depois de ser deixado no vermelho, você disse à sua autoestima para sentar e esperar. E agora, você já teve o suficiente. Você finalmente percebeu que não precisa explicar seu silêncio para alguém que nunca respeitou sua voz. Mas eu sei que ainda dói. O silêncio não é só deles, é seu também. E na quietude, sua mente prega peças. E se eu estiver sendo muito duro? E se eles também estiverem sofrendo? E se eles voltarem? Mas eu os afastei para sempre. Meu amigo, deixe-me dizer que se o seu silêncio é o que os destrói, eles nunca foram feitos para você. Porque as pessoas certas não precisam de 10 chances, não precisam de lembretes,
Não precisam de jogos de culpa ou de reforços de ego para lembrar do seu valor. Elas aparecem, comunicam-se, retribuem. E se alguém desaparece toda vez que você para de falar, isso significa que a sua presença era o conforto deles, não o seu caráter. Vamos ser realistas por um segundo. O mundo quer que você se sinta culpado por proteger sua paz, especialmente quando sua paz perturba o conforto de outra pessoa. Mas limites não são crueldade. O distanciamento não é punição e silêncio. O silêncio é a forma mais elevada de inteligência emocional. Ele diz: eu me amo mais do que amo explicar para você porque você não me valoriza. E aqui está a parte que eles nunca vão admitir. No momento em que você ficou em silêncio, eles começaram a prestar atenção. Talvez não em voz alta, talvez não publicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Eles estão revivendo, repensando, reavaliando. Não porque você implorou, não porque você explicou, mas porque você não fez nada disso. E nesse vazio, eles finalmente começaram a ver o que perderam. Esse é o poder da quietude, esse é o poder da falta de resposta. E se eles não perceberem, se nunca mais mandarem mensagens, se desaparecerem e nunca mais olharem para trás, ótimo. Isso significa que o lixo se foi. Isso significa que você evitou mais um ciclo de ginástica emocional. Isso significa que seu silêncio fez exatamente o que deveria fazer: proteger sua sanidade. Então, não, você não é cruel por não responder. Você não é rude por escolher não se envolver. Você não está errado por tirar o acesso à sua energia. Você é sábio em sua cura. Você está aprendendo que sua paz custa muito para ser dada de graça. E deixe-me deixar isso bem claro. Você não deve conclusão a ninguém que lhe trouxe caos. Você não deve uma resposta a alguém que só respondia quando era conveniente para ele. E você definitivamente não deve acesso contínuo a alguém que não valorizou sua presença quando ela era um presente. Você deve a si mesmo proteção, paz e poder. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Meu silêncio não é punição, é proteção. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Deixe o mundo saber que você está cansado de se desculpar por se curar. Diga, digite, reivindique. Meu silêncio não é punição, é proteção. E se essa mensagem tocar algo profundo dentro de você, como este vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir e inscreva-se, porque o próximo capítulo dessa história vai abalar o chão em que você pisa. Vamos mergulhar em como o silêncio não apenas protege você, mas também transforma você, como ele se torna seu escudo, sua estratégia e sua história de recuperação.